Então, vamos continuar a palavra anterior, onde nós mostramos o surgimento do comunismo, né? Que foi a coisa mais... O diabo endemoniou mesmo para poder criar o comunismo. E foi o que ele fez. O que acontece hoje? Lentamente, mas agora rapidamente, o mundo inteiro está pendendo para essa filosofia que não crê na existência de Deus, né? E é o comunismo que está estabelecendo as bases mundiais para que o anticristo comece a governar. É o comunismo. Mas tem mais um lado. Sobre isso a gente pode falar mais. Outro momento. Não muito tempo depois, em 1917, Lenin, na Rússia, entra lá em Moscou, completamente vitorioso, aplaudido pela nação inteira. Estabelece o comunismo na Rússia. Lenin. Ele aprendeu tudo com Karl Marx e agora ele coloca em prática essa coisa mais do inferno que já surgiu na Terra para enganar mais pessoas. Foi exatamente o comunismo, né? Com Lenin, né? E aí começa a Primeira Guerra Mundial. Esse ponto é muito importante. Eu vou tocar rapidamente, mas você vai entender. Esse ponto é muito importante. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial, ela vem para que Israel retome a posse da sua terra, lá em Israel. Primeira Guerra Mundial. Tanto é que no final da Primeira Guerra Mundial, no final, a terra de Israel, que estava na mão da Turquia, volta para a Inglaterra. A Inglaterra ganha da Turquia e restaura, quer dizer, restaura não, mas retoma a posse da terra de Israel na Primeira Guerra Mundial, 1917, 1914 até 1917. Né? Então, esse fato é extremamente importante, porque pouco tempo depois, né, vai surgir quem? Hitler. Surge um homem e vamos ter a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Né? A primeira de 14 até 18, né? 14 até 1918. A outra agora, 1939 a 45. Né? Com o mesmo propósito de estabelecer o comunismo. Agora você tem uma filosofia comunista e você tem o Lenin, que é o Hitler, que gera, né, uma filosofia política a mais cruel que já existiu. Né? Ocorre o Holocausto dos judeus, né? Ele mata 6 milhões de judeus, olha só, 6 milhões de judeus. Hitler, ele é um tipo do anticristo. Karl Marx, não. Ele foi um escritor, uma pessoa, um filósofo. Né? Hitler, não. Ele é um tipo perfeito do anticristo. Extremamente carismático, né? E ele
esteve a ponto de ganhar a guerra até contra os Estados Unidos, contra a Europa, né? Dominou até a França, entendeu? Então, esse homem, Hitler, é um tipo exato do anticristo, né? Que surgiu. Só que no final da Segunda Guerra Mundial... Não, deixa eu voltar na Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. No final da Primeira Guerra Mundial, os aliados estavam perdendo a guerra. A Inglaterra estava para ser invadida por Hitler. Ele tinha dominado a França logo depois do Canal da Mancha, ali, né? Já estava bombardeando a Inglaterra, né? Ela poderia ter caído nas mãos de Hitler. Não caiu. Não caiu porque um grupo de irmãos, liderados por um intercessor, né? His House, esse intercessor, levantando esse grupo de irmãos, mudou toda a história da guerra, naquela época, né? Mas, por que ele mudou a história? Porque através da acetona, nessa época da Primeira Guerra Mundial, Deus levanta um homem chamado Chaim Weizmann. Chaim Weizmann, um judeu, ele era químico. E Chaim Weizmann, ele cria a bomba, a bomba TNT, que é mais potente do que naquela época as bombas que é dos aliados, né? Com a bomba TNT, os aliados vencem a guerra. E a Inglaterra toma Israel de volta, né? Toma Israel de volta. Toma, quer dizer, a terra de Israel de volta da Turquia. Toma Israel de volta das mãos da Turquia, né? E estabelece um tratado para devolver, eu disse, as duas primeiras guerras mundiais e agora a terceira, são 3 apenas, essa terceira guerra, todas elas para devolver a terra de Israel para Israel. Esse foi o propósito, né? Aí, como a Inglaterra tinha ganho a guerra contra a Turquia, o que aconteceu? Israel faz um pacto, quer dizer, a Inglaterra faz um pacto por causa de Chaim Weizmann, né, porque ela ganhou a guerra por causa de um judeu, de devolver a terra para os judeus. Chama-se Tratado de Balfour, que era o ministro do exterior da Inglaterra, né? Então fazem aquele compromisso por escrito de devolver a terra para Israel. Só que passou a guerra e eles não cumpriram a palavra deles, né? Até aconteceu um fato extraordinário no final, quando a Inglaterra tomou de volta Israel das mãos dos turcos. Ela enviou para lá um general que era estudioso de escatologia. O nome dele é Allenby, o general Allenby. E Israel, a Inglaterra ganhou a batalha, faltava tomar Jerusalém. O exército de Allenby estava já em volta de Jerusalém. As ordens vinham pelo telex toda hora para invadir Jerusalém. E Allenby pensou assim, ó, eu não vou fazer isso. Porque Jerusalém é a cidade do grande rei.
ele vem morar aqui. E eu não vou queimar essa cidade, eu não vou invadir essa cidade. Um homem temente a Deus. Isso passaram-se vários dias, né? E depois de alguns dias, abre o portão principal e sai 3 homens com bandeira branca na mão, e Jerusalém foi entregue a Alhem-Bi sem que se soltasse uma bomba sobre a cidade. Olha o amor que Deus tem à palavra dele, ao compromisso dele, né? Uma das histórias mais lindas que eu já li sobre esses acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, né? O tempo passa, a Inglaterra não cumpre o seu compromisso, né? Não cumpre de entregar, devolver a terra para Israel, né? Só que nessa época, então agora já pela década de 40, 30, 40 agora, em 39 terminou a guerra, a Segunda Guerra, mas os judeus começaram a comprar a terra de volta. Era um pântano, muita malária, a terra estava arrasada. E os judeus estavam voltando para a terra, porque era uma vocação dos judeus voltar para a terra, né? O lema era ano que vem em Jerusalém, né? O lema dos judeus, né? Foi um profeta judeu que estabeleceu na Áustria, né? E então o lema era esse, ano que vem em Jerusalém. Então eles começaram a comprar as terras. A terra foi se tornando dos judeus, mas não tinha governo. Não tinha o governo dos judeus, o governo era da Inglaterra, né? Agora, isso vale para a Inglaterra e vale para você e vale para mim. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abençoarei os que te abençoarem. A Inglaterra não cumpriu o Tratado de Balfour, começou a perder todas as suas colônias no mundo. A Rainha Vitória, que foi a rainha mais poderosa da Inglaterra, ela dizia que o sol não se põe sobre o meu império. Mas ela aí foi perdendo, porque não abençoou o povo judeu, não cumpriu o que foi prometido ao povo judeu, né? Então, guarde esse conceito, demorei um pouquinho, mas era necessário para entendermos em relação à reforma, aí das nações, logo depois da reforma, né, os grandes avivamentos, né, que terminaram por volta de 1800, o surgimento do comunismo, né, o surgimento de Hitler e assim por diante, né? Irmãos de vida comum, né? De novo, irmãos, de novo, vem a apostasia. Olha que coisa mais impressionante. Como o homem não ama o Senhor. O homem odeia a Deus. Porque quem comanda, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, né? Então vem a apostasia. Depois dos grandes avivamentos, vem a apostasia. Que tipo de apostasia que vem? Então, a apostasia começa nos Estados Unidos com grandes evangelistas. Evangelistas da mídia, que todos eles ficaram muito ricos, mas começaram a pregar um evangelho mais fácil. Levanta a mão se já é crente, vou te batizar. Começou a pregar um evangelho água com açúcar. E a apostasia começou a entrar, o pecado começou a entrar na igreja, né? O pecado foi entrando na igreja, até que
termina o avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles. Foi o maior de todos depois dos morávios. Aí surge a Assembleia de Deus, surge a Quadrangular, é um movimento nacional, igreja nascendo assim, de repente nasceu uma igreja aqui, nasceu uma igreja ali, nasceu uma igreja assim por diante. Então, irmãos, a apostasia termina com esses avivamentos. Quer dizer, termina o avivamento, vem a apostasia, né? A apostasia chegou num ponto lá nos Estados Unidos, porque sempre o país que mais enviou missionários foi os Estados Unidos, né? A apostasia, irmãos, ela chega em um nível que você não... E foi o dinheiro, irmãos, o dinheiro, que foi desviando. Mas, quando foi... O que ocorre em 1963, o Congresso americano proíbe a leitura da Bíblia. Proíbe a leitura da Bíblia nas escolas. O Congresso, o STF lá, já tinha tomado um primeiro passo para a proibição do conhecimento da Bíblia para o país, né? E agora o Congresso sacramenta aquilo. O STF e o Congresso depois, né? Isso em 63. Aí, irmãos, por volta da década de 70, começa um retorno. O candeeiro veio para o Brasil. O candeeiro veio para o Brasil. Quando o candeeiro veio através de homens assim, John Walker e outros, uma meia dúzia de homens de Deus demais, o candeeiro veio para o Brasil e começa agora o avivamento da chuva serôdia no Brasil. E por que o Brasil? E não os Estados Unidos? Porque o Brasil é uma extensão de Israel. Tinha que ser o Brasil, né? E eu me lembro, irmãos, em 1970, aqui em Goiânia, tanto a Argentina, tem muitos judeus na Argentina, quanto no Brasil, homens assim, evangelistas tremendos. Evangelistas foram se levantando, né? E aqui eu participei, assim, no banco, né? Naquela época, o pastor Robson Rodovalho, ele liderou um retorno da adoração no Brasil. O candeeiro veio para o Brasil. De novo o candeeiro veio para o Brasil. O candeeiro vindo para o Brasil... De novo não. Agora o candeeiro veio para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é Israel. Semana que vem eu vou visitar aqui, nós ensinamos isso tem muitos anos, mas na semana que vem eu vou aqui, né, através de Santarém, vamos subir ali, ó, pelo rio, né, eu mais um grupo de pastores, de irmãos, e vamos conhecer, pela primeira vez que eu vou visitar, um grupo de judeus bem no interior da Amazônia. Olha só, o Brasil começou a ser descoberto pelos próprios brasileiros. O Brasil assume um momento de um avivamento. Ali na rua 72, em Goiânia, eu estava lá, Churruarim, grandes pregadores. Eu bebia todas, seja lá bêbado. Homens tão ungidos, né, que eu estava ouvindo naquela época, na década de 70, né? Foi muito bonito aquilo que aconteceu, né? Só que, veja bem, ocorre agora o quê? Ocorre um novo desvio.
Porque aquele avivamento da Rua 72, aqui em Goiânia, irmãos, escutem, ele não trouxe um retorno à palavra. Não trouxe. Ele durou pouco tempo, porque a palavra não foi o centro. O centro foram os dons, a adoração, mas não a palavra. E o que não está firmado plenamente na palavra não vai prevalecer. E o que ocorreu? O bezerro de ouro. O bezerro de ouro. O dinheiro, novamente, a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, agora acontece, né? Aí vem o avivamento da chuva serôdia, que eu vou falar desse avivamento, Laila, na próxima aula, Oséias 5:15 até 6:3. Aí começa o avivamento da chuva serôdia, que é o último, antes da segunda vinda. O avivamento da chuva serôdia é o último antes da segunda vinda. Guarde isso, né? Eu vou ensinar sobre isso bastante. Esse avivamento, quer dizer, houve o desvio para o dinheiro, o bezerro de ouro, né? A igreja hoje ficou desviada para o dinheiro, né? Grande parte dela, confiando no dinheiro, né? E pastores muito ricos, pastor ganha aí 50 ou 100 mil reais por mês, né? E assim por diante. Então, veio um retorno à palavra. Né? Um retorno à palavra. Eu vou parar aqui para nós continuarmos depois, na próxima palavra. Mas esse retorno à palavra gerou o quê? Apóstolos e profetas. De hoje, no Brasil. Profeta como Davi Grubert, por exemplo, né? Apóstolos surgiram, né? A igreja começou a ir mais às nações, né? Mas não é um avivamento visível. Chuva serôdia não é um avivamento visível, né? Bom, vamos continuar na próxima oportunidade.